Anos de Chumbo. Assim também ficou conhecido o período mais crítico e violento que a gente viveu no Brasil. Sim, estamos falando da ditadura militar. Um processo onde os veículos foram vigiados, calados e violentados por quem estava no poder político dessa época. Então hoje a gente vai conversar com quem viveu isso dentro das redações jornalísticas. E para falar de um período tão crítico e tão delicado que o jornalismo viveu, é claro que eu receberia aqui alguém que lá esteve, que viu, que presenciou algumas atrocidades consigo e também com os seus colegas. Então hoje eu recebo o Valmor Faz, jornalista com mais de 50 anos de carreira apenas, e que neste período passou aí por pelo menos 4 veículos jornalísticos. Tenho também o Farias, que vocês já conhecem, que é diretor comercial de Comitiva.net, que também viveu esses anos de chumbo, de um outro lado, e que também, como muitos de vocês sabem, é aí um grande entusiasta da história do Brasil. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, bem-vindo, Valmor. Vamos sorver aí da tua sabedoria, da tua história. Não exagera. Não tem, sabe da experiência. Da experiência, ótimo. Bom, quero contextualizar a nossa audiência que quando a gente fala de ditadura militar, a gente está falando dos anos 60, 70 e no início dos anos 80. Valmor, eu já vou começar então perguntando onde tu estavas nesta época? Quando houve o golpe em 64, eu estava no Colégio Rosário, fazendo o 2º grau. E tive uma surpresa, porque eu morava na Jacinto Gomes, e ia até o pronto-socorro, pegava o bonde na época, descia na frente do Rosário. E tinha uma banca de jornais, e naquela época a gurizada gritava as manchetes. Extra, extra. Ah, o extra, extra. Extra, Mas tinha manchetes divergentes. Foi dia 31 dia 1º. Primeiro de abril, é verdade. Que data simbólica, não? 1º de abril. Era uma bandidia da mentira. Foi na madrugada, aí adotou-se 31 de março, mas de fato foi 31 de abril. Mas na realidade, em 31 de março, parece que o general Mourão saiu de Minas em direção ao Rio. E 31 de abril ele estava chegando no Rio de Janeiro, se não me engano. Isso. E os jornais diziam que parte do exército estava sublevado. Eu fui para aula, cheguei lá no colégio e eles pensaram, não vai ter aula hoje, vocês podem voltar para casa. Eu tinha, eu acho que 64, eu sou de 47, eu tinha 16 anos. Eu só faço a menor ideia do que é bom de matemática. 16 anos. 16 anos. E um pouco mais. Bom, era ali no final do colégio. E foi para casa e tal, e a gente era um grupo de estudantes da fronteira. Eu era fui natural de São Borja. Nós tínhamos colegas de Itaqui, que era ali do lado de São Borja, 96. Só pelo duro, Getúlio Vargas. 96, 96 quilômetros é o lado, né? A gente diz, mas não é bem ao lado, né? Sim. Enfim, mas a gente se reuniu e vamos para casa, né? A situação a gente tentou fazer e alugar uma Kombi. Nessa época o grande jornal ainda era era o Correio do Povo, né? Nessa época tinha mais jornais. Sim, mas o mais importante deles era o Correio. Um outro importante era o Correio e o Diário de Notícias. Foi onde eu comecei em 67. Do Fotoeira. Isso é obrigado. Em 66 tu começa lá, que é o ano, 7. que é o ano Aí nos vai 5, 68 foi. 68 foi assim, exatamente. 69 morre o Arthur da Costa Silva e Ésdras Médici. E começa daí o pior período, né? Em 1970, tem lá terrível chamado BAN. A gente, Geração Bandeirantes. porque botavam os caras, os bandeirantes, e levavam para a costa brasileira e faziam dar um mergulho. Isso. Faziam dar um mergulho, é ótimo. Saltava avião no mar.
Então, eu conheci o sujeito e contava isso. O militar, inclusive foi daquele corpo de Suez lá dos anos 77, 78. E dizia, olha, eu vi com os olhinhos que a terra de comer, muita gente saltou sem paraquedas. Sem paraquedas. Saltou sem paraquedas. Olha, o nosso presidente lá no canto da praia, lá na ponta da praia onde sumiu. Mas, vamos me diz uma coisa. Eu me recordo, por exemplo, eu nessa época eu era jovem, mas meu pai era radialista, tremendo esquerdista, brisolista, tinha da legalidade, e eu recordo que às vezes me pediam ajuda, então depois do colégio eu ia lá para o trabalho dele na época chamava Rádio Metrópole. Conheço. Hoje é a ABC de Novo Hamburgo, né? Não, desculpa. Metrópole do seu irmão Sperber, que esteve a Chile também. Mas, naquela época, as rádios não podiam rodar nada sem a prévia análise da censura. Então, Da censura federal, né? tu datilografava. Polícia Federal. Tu datilografava toda a programação 24 horas, 24 por 7, em 4 milhas carbonadas. Então, na manhã, levava hoje na censura federal, então ia lá no Coliseu, aí no centro. Levava na época chamava SDDA, hoje é o ECAD do direito autoral, e uma via para... Não, e a outra via eu acho que ficava na Temos 3 vias aí, cadê 4? mas eu não estou lembrando da quarta, mas é nesses dois aí. Tá. E a censura, tu esperava, eles analisavam toda a programação musical. E, essa aqui não pode, essa aqui isca. E aí de quem? Na redação de jornais, né? Quando ele funcionava, Eles não iam em cima, eles iam depois. Mas contam a história. Mas eles iam, então, como forma de repressão ao que já tinha ido pro ar. Ou avisavam antes. Isso, aí o terceiro exército, o capitão de relações públicas, disse, a gente ficava sabendo de muita coisa através deles. Por exemplo, eles disseram uma vez para nós, eu era da expulsão do Globo nessa época, em Porto Alegre. Vocês não podem, está havendo saque de supermercado no Nordeste, é proibido publicar isso. A gente não sabia, ficava sabendo através do censor. Aí a gente passava a boca pequena para os colegas, mas ninguém dava notícia, porque essas notícias não podiam noticiar. E outras coisas, assim, de tipo... Eu tinha sido preso em 69, no Versatil. tu já começou jornalismo, já tinha histórico de Jesus. Eu tinha 3 prisões. A primeira foi porque eu ganhei. Ganhei quando passei no vestibular um livro, eu tinha 18 anos. Da Roça de Luxemburgo. E cheguei com o livro no bar, botei o livro na mesa e fui no banheiro fazer tocava do joelho. E acontece o seguinte, na volta tinha um cara, loiro, alto, de óculos, olhando o livro. Esse livro é seu? Eu digo, é mesmo livro. Tinha uma dedicatória até. Então, o livro está preso e o senhor também. Foi a minha primeira experiência com o DOPS. Sim. Aí me levou pro DOPS. Até tu explicar que focinho de porco não é tomada, Tá, só uma noite encarcerada. passei uma noite encarcerado. Não dá para não. Na época não estava dando tapa aí na organização, Tava no início, Um Castelo Branco ia vir a Porto Alegre e a dedicatória dizia assim, no dia em que os alunos retornam às aulas, o cara achou que era uma mensagem para fazer um atentado para... Mas que não foi feita. Então, a teoria Teoria da conspiração. é uma coisa louca, doida, né? Mas foi a minha primeira experiência com os caras. E a segunda vez, tem 3 prisões, eu quero saber do outras 2. Vez, eu participar de passeata, eu era do jornalismo que funcionava na faculdade de filosofia, que era o centro lá, Nossa. da organização estudantil, né? E a gente organizava passeata, e aí fomos ficar em casa às 7 horas da manhã. É. Morava com teus pais. Não, já estava casado. Não, vai morar lá em São Paulo. Tá indo para a faculdade. E a esposa viu. Aí perguntaram para ela, teu irmão tem casa? Sabe, era o irmão dela. Eu tinha passado uma passeata junto com os... puxando de braço dado. Aham. Aquela linha de frente, né? Então, me levaram para onde é que o senhor estava ontem? Eu estava em casa, onde é que o estudante foi estar às 5 da tarde, que estudo de manhã. Mas quem é esse cara nessa foto? Aí eu olhei, a 0 hora tinha me dado uma foto.
E eu digo, mas como é que você disse que sou eu? Que eu usava barba. Por causa da barba, tem todo mundo na foto tem barba. Na época era moda. E te levaram. Não, aí, fizeram mais um monte de perguntas e tal, viu? Mais uma noite na prisão, hein? À noite na prisão, numa cela. Nós éramos 5 numa celinha estreita, que não tinha janela, era um cano para entrar lá, e uma patente quebrada no canto. Só preso político ou tinha preso criminoso como não preso? Só criminoso como se houvesse criminoso. Mas também sem violência física. Isso não é violência? Não, violência física não. Porrada é depois de 70. Não levei porrada. Você pensa, eu não levei E porrada. também foi só uma noite. Mas eu via gritos, como se estivessem torturando alguém, eu via isso, eu via aquilo, depois chamavam a gente para depor. Não estava na faculdade ainda. Estava na faculdade. Tá, e depois Continuou no jornalismo, bom, passar a terceira prisão na faculdade ainda. Eles foram lá em casa, eu estava me formando, e me pegaram o ex-vereador Isaac Eion, chegamos lá no DOPS, um delegado diz assim, eu queria ver o que vocês estavam fazendo, só isso, saber o que estava dentro de vocês. Para mim foi só uma detenção para saber, ele levaram eu e a minha mulher. Perfeito. Minha mulher era presidente do setor acadêmico de enfermagem. cara, só ele, só os queridos ali. Só os anárquicos. Hoje eu tive numa praça que tem o nome de um companheiro daquela época que foi meu padrinho de casamento, André Foster, que era o centro acadêmico da filosofia. Ele foi presidente do MDB histórico ali, no grande muito tempo. Um sujeito, puxa vida, eu gostava dele. Era bipartidarismo, né? Arena e MDB, e ele era, junto com alguns nomes aí no antigo MDB, era um homem muito respeitado. Mas, Valmor, como jornalista já profissional... Aí eu entro no jornal. Aí a gente tinha um manual de redação que vinha dizer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode... Já vinha Já a receitinha ali. A censura era interna. da própria empresa. Eu também sou uma prioridade dessa. Vinha da outra cúpula já a orientação. Uma coisa que a gente sabia, porque por incrível que pareça a maioria do pessoal, eu vou dizer que se fosse de esquerda, mas era democrático. Sim. Então a gente queria passar a informar, porque que tem, né? Um jornalista tem seu DNA, o compromisso com a informação. Eu não vou dizer que é com a verdade, é com a informação. Informação. Porque a verdade é relativa. E a gente queria passar informações. E a gente descobriu lá pelas tantas, por exemplo, na função do Globo, que o nosso editor lá em cima só lia o lead. No segundo parágrafo em diante, a gente botava o que queria. Entendi. O lead, para quem não sabe, é o primeiro parágrafo que responde perguntas básicas como o que, quando, onde, como e porquê. É isso aí. Aí a gente passava algumas informações e tal, sobre prisões e coisas. A gente mandava mensagens, praticamente. Cifrado. E o nosso editor-chefe do Globo, da Nacional, chamava-se Paulo Totti, que foi preso em 70, na Operação Bandeirante. Lá em São Paulo. No Rio. Ele foi preso no Rio. No São Paulo, já estava na Veja. Mas naquela época ele era nosso editor-chefe do Rio, do Globo. E ele mandou uma vez um telegrama que eu nunca vou esquecer. Parem de fazer a censura nas sucursais. Já chega a gente que tem que fazer aqui na matriz. Entendi. Deixem que a gente faça a censura, mandem toda a informação. É numa senha. O que passar daqui, você recomenda. Não, vamos filtrar aqui em cima. E vai ter uma dúvida. Vai ser uma briga hoje para quem vai querer perguntar mais. Por favor, quando é que nós temos Uma oportunidade dessa, né? Eu acho que a audiência seguramente vai concordar, né? E a gente, tu temos mais passado que futuro, né? Então, assim, é importante a gente contar e reviver, porque as gerações próximas precisam saber daí que aconteceu, né? Eu tenho uma dúvida, assim, muito particular. Dentro da redação, tinha os traíras, vocês ficavam, eu imagino, ficavam sempre muito alerta, muito atento. Foi muito tenso, né? Claro, atenção, eu dizia assim, a atenção era lá nos anos 70, 75, tu voltava meia dúzia numa esquina e tu Já era perigoso. já tinha o seu último disco, né?
é difícil tu dizer. Porque os cabancianos estavam por aí, né? Os traídos velhos, né? Não, no caso, por exemplo, nas sucursais, a gente era um grupinho pequeno, mas era sim. vocês, todos conheciam, e todo mundo tinha uma certa afiliação. Por exemplo, o Globo naquela época, o meu chefe era o Kenny Braga. Sim. Mas na Folha da Manhã, que foi um dos primeiros jornais que eu trabalhei, tinha. Só que não era traíra, era traíra de forma diferente. Sim. E eles faziam carreira, sujeitos que dedavam os companheiros em casos de greve. Na Folha da Manhã eu me lembro muito bem, eu não vou dizer não. Só pra Não, precisa. A gente até gosta de uma fofoca, uma polêmica, mas não é essa. a audiência, né? A Folha tinha diário o Correio do Povo, que era um instante, nacional, centenário. E eu mesmo, grupo Caldor, tinha a Folha da Manhã E a e a Folha da Tarde. Na realidade, a Folha da Manhã foi uma coisa... Eu gosto de falar da Folha da Manhã. Que era o Correio do Povo e a Folha da Tarde e a Folha Esportiva. Aí o Dr. Breno, que era o Breno Caldas, Breno Caldas. chamou o filho, que era o Francisco Antônio, e deu de presente para ele um jornal chamado Folha da Manhã, que era a Folha Esportiva englobada com coisas, que era para ser assim, o Correio do Povo era um jornal tradicional conservador. A Folha da Tarde era conservadora até por ali. E a Folha da Manhã era para fazer crítica a Deus e o homem. Entendi. A gente Lá é uma estratégia, é um estrategista bom, né? em 73 eu trabalhei na Folha da Manhã. Manuels. E ali a gente tinha que dar pau em Deus e no mundo, até nos parentes dele. Entendi. Era não durou muito esse jornal. Eu ia dizer, a Folha da Manhã teve uma vida curta. Até um ponto, começaram a tirar as pessoas, eu fui um dos que saí. Na editoria de economia que eu trabalhava. E não foi assim, ó. Fiz a matéria como a pauta mandava. Mas essa pergunta que eu fiz ali na Folha da Manhã já eram mais pessoas. Sim, ali tinha. Dava para identificar, os afinar mais à esquerda e não necessariamente à direita, mas os carreirinhos que daqui a pouco... Eram carreiristas que, por exemplo, teve uma greve que teve um cara que dedou todo mundo foi demitido. A gente acabou fundando o jornal, isso você leu, Claro que sim. Claro que sim. Linha verde. O Vieirinha tinha que estar para trabalhar. Não vai vir de Chapecó não de Campeche Ele foi pra Porto Alegre. Deixa ele lá descansando. eterno. Maravilhoso. Eu chamo ele de chefe, E inclusive. contando com o jornal e Claro. todas as segunda-feiras do Politivo, que o Almeida, um grande abraço. Tinha que estar aqui. Não, inclusive, ele está convocado mais de uma vez a estar aqui. Vindo ao Porto Alegre, ele está comprometido comigo de me avisar para a gente marcar uma gravação com ele. Então, e a gente... Mas valor O jornal é alternativo. era Eu a fina flor da rebeldia, da esquerda, da vocês trazer só Tantos jornalistas tinha tanto da rebeldia como o próprio modelo já tinha, né? Foi a primeira vez na história. o jornal foi fechado pela ditação. Claro. Mas, Álvaro, eu queria te perguntar, assim, já como jornalista profissional, tu chegaste a ser censurado na tua prática jornalística? Não. Não? A gente conseguia, como é que eu vou te dizer? Além da... Porque eu saí logo da Folha da Manhã e fui para o jornal. Em seguida fui para trabalhar em sucursais. Eu trabalhei na sucursal do Globo, ali tinha aquela política de não deixar... Eu fiquei 15 anos ali. Nossa. Fiquei de 76 até 89. A ditadura acabou em 85, ele foi Figueiredo. Essa passagem, dos anos 70, e aqui nos anos de 85, 89, com o fim do regime militar, mudou bastante, ou na verdade, Mudou, porque a gente recebia... Eu não era censurado, nós não éramos censurados, mas nós recebíamos advertências, avisos, Alerta. convocações. Mas a gente fazia umas sacanagens. O Kenny Braga uma vez fez uma sacanagem. Não. Aquele cara que era candidato a presidente, que contra o Figueiredo era um general mais a dureza, assim. acho que é pro Gás, o Silvio Frota. E o Silvio Frota. Esse cara... Esse não queria abrir. O Geisel começou a fazer a transição para vir a Porto Alegre para a festa da cavalaria, que todos os anos tinha ele
Regimento Osório, lá em Osório. lá em Osório, sim, tá, é Osório, parte do Osório. Tinha até eles apresentavam uma carga de cavalaria, toda uma encenação. Aí o Terceiro Exército nos mandou a seguinte mensagem. Olha, vai ter essa festa, vai estar o ministro, esse menino aí que você falou, Silvio Frotas. Acho que ele é ministro da Guerra. ministro da Guerra. E nós queremos que você mande jornalista, fotógrafo, né? Mas o jornalista não pode levar gravadora, não pode fazer perguntas, vai ficar no cercadinho que tem ali, não pode chegar a 10 passos do ministro. Isso não é censura. Olá. E no final, não pode fazer anotações, e ao final do evento será entregue o release do que pode ser publicado. Isso não é nem censura, já é editado. Chato. Né? Aí nós pensamos, era um sábado. Sábado tinha o plantão. Ficava um sábado e outro no domingo. Essa discussão tirava folga. Aí o que ele disse assim, eu não vou mandar um de vocês para lá. Se é para buscar o release, vai o boy e o motorista. Mandou o boy e o motorista. Tá certo? Tá certo. Mas na segunda-feira veio o capitão lá, como é que você faz isso? Você não disse que era só para pegar o release? Eu mandei o boy, não tinha jornalista, eu mandei ali. Tá aqui no Goiás. Já arrumava treta dentro do Olha, você quer que vai ligar às vezes? Eu quero... Meu compadre. Quero lembrar a audiência que este programa é um oferecimento da Vero, nossa grande parceira. A Vero tem taxa sob medida e máquina grátis. A Vero cabe no seu bolso, a Vero é mais negócio. Peça a sua proposta. Valmaro, eu queria oferecer-me só falar né, de ter pego ali o início dos anos 80, o final da ditadura. Quando começa uma transição de aliviar, tendo vivido tudo isso da ditadura, tendo visto tudo isso, toda essa tensão, tendo sido preso, né, por 3 vezes, dava para ter esperança de que as coisas mudariam? Ou chegou, assim, teve momentos em que se desacreditou na humanidade? Assim, esperançar é um verbo para mim hoje, que é fundamental. Senão eu não estava ali. Se não tivesse esperança, era melhor morrer brigando. Sim. A gente sabia que a coisa um dia muda. Vocês tinham essa convicção? Eu, pelo menos, pessoalmente, tinha. Muitos de nós tínhamos. Tu não engana todo mundo, todo inteiro. Um governo que fica muito tempo e fica cansativo, um sistema, e ele acaba falindo, ele não consegue se temperar, não é nem se superar. Nem se sustenta. Né? O que aconteceu agora na Argentina? Sim, era um governo Falávamos sobre 40 anos e que não se sustentou. Infelizmente, não tinha outro nome a não ser. O cara do temos aqui, pessoal mais recente, pô, o ex-presidente nosso falava, xingava, olha só, se tu pegasse o General Figueiredo, era mais ou menos assim, era grosso, é um grosso. Eu prefiro o cheiro de cavalo, acho que cheiro de polvo. Assim, né? Na TV, numa entrevista, certo? E realmente, assim, os militares assumiram, de fato, se produzia, né, lá nas escolas, na geral de Filadélfia, educação. assim, isso não é do tempo de jornalismo, mas a gente é obrigado, a gente tinha 2 disciplinas obrigatórias, tanto moral e português e cívica. matemática, moral e cívica, pô, aprendia a cantar o hino, a respeitar os símbolos das bons costumes. os bons costumes e tal, e a OSPB, a Organização Federal de menino, tu aprendia, tinha lá o legislativo, mas naquele viés, e eles passaram, a gente chega na faculdade, assim, que tem a ver lá, EPB, Estudo de Programa Brasileiro, quando aparecia um esquerdinha lá falando contra o sistema, né, mas realmente era muito difícil na época, mas
sobrevivemos a isso aí. A pergunta também que eu queria te falar, perguntar, melhor dizendo, porque, pô, quem não sabe do Herzog, né? Suicidado na própria cena jornalista de primeira, né? Então, assim, o Vladimir Herzog é uma época em que as pessoas eram mortas, eram ruins, e jornalistas eram realmente perseguidos. Inclusive, era muito... Tem histórias pitorescas, né? As receitas de bolo. Não, o Estadão, porque eu estava lendo o Jornal do Brasil e o Estadão, quando eram censurados, Saber que foi censurada quando tinha uma... tirava e botava uma receita de bolo. Era a senha para dizer fomos censurados. E foi censurado. Botava só... No Correio do Povo teve um censor, no Correio do Povo teve. E o Correio tinha um censor, mas ele era... tu lembrares, ele era funcionário do Correio ou era da censura colocado lá dentro? E lembra? É um cara que era funcionário do Correio e ao mesmo tempo Relações Públicas do Terceiro Exército. Marco Antônio Kramer, vamos dizer o nome. Um negócio seguinte, claro. Tem. Eu digo logo que o dia que passou a notícia pro Correio, o Globo me cobrou que o general ia fazer, não me lembro o que era, e eu fui lá cobrar dele, eu não vou te dar, eu nem no Correio. Eu digo, não, você tinha obrigação de passar para todos os jornais como assessor do Terceiro Exército. E a matriz está cobrando esse material, por que a gente não deu? Porque vocês guardaram para vocês. Bom, mas isso era uma coisa que acontecia às vezes. Mas esse é um censor diferente que teve lá, em um período, que acabou proibindo o uso de reticências. Porque, se não me engano, o editor botou, o presidente, não sei quem, botou reticências, que dava a entender Que tinha mais coisas. já no atrás. Ou adjetivo, ele baixou uma norma, é proibido o uso de transportinhos dos cabeçalhos. Márcia, tu ia... todo programa de TV, todo filme no cinema, a primeira coisa que aparecia na tela era um formulário com uma faixa verde e amarela transversal, né? De não censura federal, e embaixo, a dona Solange, eu não lembro o nome da mulher, é a Solange. A dona Solange é a mulher que assinava. Essa mulher teve a mídia em todo o Brasil, né? Mas teve um outro. A dona Solange era muito famosa. A dona Solange falava. Depois da dona Solange, teve um outro cara, que era o delegado, não sei das quantas, que eu não me lembro o quê, que logo depois que veio a abertura, se descobriu que ele tinha, em crime de morte no Mato Grosso, tinha fugido para o Paraguai e voltado para o Brasil com nome falso e entrado na Polícia Federal. Boa. Era o censor. Uau. Mas, Valmor, Deixa eu falar uma coisinha aqui, vou puxar aqui vamos ver se tu vai lembrar aqui. Tu lembra o nome do assessor de imprensa, do porta-voz do Figueiredo, não? Não, é o Alexandre Garcia. Alexandre Garcia. Que era do Jornal do Brasil, aqui no tempo que era do Globo, e foi para lá e fez a carreira que está tendo agora hoje, infelizmente. Sabemos, né? Sabemos. Ok. Precisa falar. Eu acho que ele dele, do Geisel, eu não vou lembrar quem é, mas o rapaz que foi editor da Zero Hora foi assessor de imprensa do Médici, Carlos Felberg. Mas o Felberg era uma pessoa profissional. Profissional fantástico, honesto, como profissional. E não censurava colegas. Eu trabalhei na Zero Hora 3 meses. E não me lembro de censura do Felberg pela Zero Hora. Pelo contrário, uma vez eu fui censurado ou repreendido, eu fui editor de polícia e publiquei uma matéria que podia comprometer a polícia, sei lá. E eu fui censurado pelo Lauro Schiller, que era do Partido Socialista. Lauro Schiller censurado, chamava a atenção o outro. O falecido Lauro Hagman, que era, assim, era na época, sabidamente mas ele é do Partido Comunista, ele é do Partidão. O Partidão era proscrito, né? Durante muito tempo não podia, não existia o Partidão. E ele era identificadíssimo. Ele trabalhava na rádio da universidade. Essa história do Lauro Hagman é muito interessante. E foi demitido. Por conta da posição política dele. Na universidade houve uma cassação em 68, porque eu fazia filosofia e toda a turma, toda a turma desistiu porque caçaram os melhores professores. Acabou o curso. Mas nessa época o Lauro foi caçado da rádio da universidade. E estava desempregado, e o Dr. Breno Caldas viu o Lauro lá na Rua da Praia,
trouxe ele e disse, cara, tô fazendo não sei o quê, vamos trabalhar comigo. Mas o emprego tal. O Willis, ele tem um histórico bastante grande com esse tipo de postura, né? Eu acho Acreditar nesses profissionais. ele conseguiu manter com a ditadura um relacionamento, né, não próximo nem distante. Ele conseguiu transitar. Tem a chamada história dos comunistas do doutor Roberto Marinho. E ninguém metia a mão. Eu trabalhei com... Comunistas do Dr. Roberto. Sim, era a famelação do Globo, era. praticamente toda de esquerda. Tu lembra de alguns nomes dessa época? Paulo Totti era um português em seguida. O Kenny Braga era PDT, na época era esquerda. Era o PQB na época. Era brisolista. Brisolista, tá. Aqui tinha um Félix Valente, que trabalhou comigo. Tinha muito, mas olha, não vou dedar os companheiros. Mas assim, tinha muito. Então, gente. Tinha mulheres. Sim. A Alciso Colota, uma excelente companheira. Mas essa já foi depois, foi em 70 e... A Valci foi na década de 80, já que eu conheci, na sucursal do Globo. Quando acaba o regime militar em 85, 85, né? Por aí, sai seguinte. Isso, 85. E aí há uma eleição indireta para o presidente, concorre o Tancredo e o Paulo Maluf. Morre o Tancredo e assume o Farinei. Era ex-presidente da Arena, de fato, vinha da Arena. Na verdade, foi uma grande negociação, uma grande articulação, porque o Tancredo Neves já tinha feito isso na legalidade, por ele conseguir implantar aí no parlamentarismo, na verdade, que teve vida curta, enfim. Mas para tu entender... Eu não, a audiência também. Não, mano, tem muita gente que sabe mais disso. Mas também tem muita gente que não sabe nada do que a gente tá falando, porque é muito mais jovem que nós. Eles falavam que era um sistema de transição. Era a transição. E o professor Eduardo Carrion, foi meu professor depois, Eduardo Carrion, me disse assim, não foi uma transição, foi uma transação. O MDB saiu perdendo. Que teve que engolir. Engoliu. Na verdade, engoliu uma anistia pela metade, não se prendeu nem um militar no Brasil, nem um torturador. Exato. Até hoje, né? E teve que engolir o presidente da Arena como presidente do Brasil. Tá. Mas eu acho que em 84, já tinha surgido também o Chiarelli com o PFL, que é uma resultante. O PFL saiu depois, quando houve a criação de novos partidos, foi logo depois da ditadura. Sim, ainda em 85 ainda era, claro, ainda era MDB e Arena, exatamente. O Chiarelli eu me cansei de entrevistar, todos elas não eram da entrevista aqui. O Tancredo, alguns da Arena vieram pro PFL. Pro PFL, Carlos Chiarelli, o Jair Soares, né? Esse aqui é o próximo que deu um soco nele por conta disso daí. Falecido recentemente. Falecido recentemente, que deu a vitória daí no colégio eleitoral pro Tancredo Neves, que é um grande articulador. Ao do Aécio Neves, né? Vamos, que tipo... São mais de 50 anos de carreira, a gente estava tentando aqui fazer os cálculos antes de começarmos. Toda essa experiência de ditadura bastante forte, né? E, como a gente fala, momentos muito tensos. Mas a ditadura acaba, então, né? Em 85. Isso já são quase 40 anos de não mais uma ditadura. Como é pra ti viver essa imprensa não, né? Na verdade, viveu ali a imprensa durante a ditadura, mas pós-ditadura também. Num momento em que a gente tem aí redes sociais, uma imprensa mais livre. Há quem diga que é uma terra de ninguém. Vamos com calma. Vamos lá. Porque redes sociais foram 20 anos depois da ditadura. Claro. Tem um período antes. Não, assim, é mais de 20 anos depois. Primeiro virou 89. Collor foi eleito presidente. E eu trabalhava no Globo, na sucursal aqui. E aí teve um período bem ruim, assim, eu tinha que as pautas vinham pré-fabricadas. Enfim, a Globo elegeu o Collor, né? Criou o Collor. Criou o Collor e elegeu o Collor. E tirou. E derrubou o Collor.
Porque teve um dia, nós recebemos um telegrama na exposição, um telegrama Telex, né? Tá, Telex. Pessoal que não é dessa época, dá um Google para saber o que é um telex. E uma mensagem, né? Dizendo o seguinte: queremos que esse cara seja atacado de todas as maneiras possíveis. Só deixem livre a mãe dele, que é muito amiga do Dr. Roberto. Foi depois que o Collor negou um satélite brasileiro para a Globo. A gente soube disso. Eu li esse filme. Isso era colocado no mural da redação, avisando a gente. Nem valoria. Mas Era para quem quisesse. para nós ali, né? Mas era quisesse. o que fazer. Mal comparando, Márcia, enquanto até hoje, vamos ainda tá fazendo direito, estava indo final de tarde para a Universidade de Cabelo Colega, eu estava ouvindo a votação do impeachment no Collor. Mal comparando... Eu lembro, inclusive, desse dia. Mal comparando... Eu era uma menina, mas eu lembro de estar... Eu lembro da cena, eu lembro do tamanho da televisão no quarto dos meus pais. Eu lembro... Quem estava comigo lembra que era minha mãe, meu irmão e um vizinho nosso. Eu lembro de... Depois que terminou a votação do impeachment confirmado, eu lembro da gente pulando, comemorando uma coisa que eu, meu irmão e esse amigo, todos da mesma idade, a gente não fazia ideia do que era aquilo. Mas a gente Vamos comemorar. Mas a gente tinha sido... Porque na comparação está dizendo é o seguinte, então, por essa parte, tá? Eu vou pegar o episódio da Dilma, que também foi impeachment, com o impeachment do Collor, né? E hoje, quem olha para as razões pelas quais o Collor foi derrubado, diz assim, cara, por conta disso, numa Elba, né? Numa Elbi, do carro popular, na verdade, se arrumou coisas... Se deu uma dimensão tremenda, tinha o Cláudio Roberto, que era porta-voz, aí a operação no Uruguai, não sei, cara, a história não sei o que, da casa da Dinda. É a pedalada fiscal daquele contexto. Assim, pedalar foi outra coisa que não existiu. Mano, assim, vamos derrubar, né? Vamos buscar, e aí a mídia... Temos tantos casos aí, né, os americanos são próximos nisso, de factórios que se criam para realmente essa manipulação de um outro governo, né? Infelizmente a história é recheada disso. E no Brasil não passou em quadro, não é isso, não, no jeito, não é. Aliás, teve uma entrevista esses dias do Papa colocando essas coisas. E que a Dilma foi derrubada, uma mulher de quase eu assisti a entrevista do Papa. Mas o Papa é comunista, Paulo. Esse Papa é comunista. Esse Papa é muito... Gente, olha... Esse Papa não vai do céu, hein, cara? Acho que vai. Esse Papa não vai do céu, ele é muito esquerdo. Gente, olha só. Agora a gente precisa se encaminhar para o final, mas... Não, ali faltam mais umas 8. Mas não pode. Senão depois o diretor vai brigar contigo, não comigo. Mas uma pergunta que eu acho que para a gente tentar resumir um pouco do que a gente conversou aqui hoje... em termos jornalísticos, qual foi o legado que a ditadura deixou? Quais foram os ensinamentos? A gente sabe toda a parte ruim, todas as atrocidades, as violências, né? A imprensa calada, censurada. Mas houveram ensinamentos e legado, né? Quais foram? O principal default foi o ditador nos ensinou a fazer jornalismo. Ou escrever sem fazer panfleto e ao mesmo tempo denunciando coisas. A gente fazia denúncias. E no tempo da ditadura nasceram caras como Luiz Fernando Veríssimo, como nasceram para animar o jornalismo, né? Como, me ajuda, por favor, nós temos aqui um Sérgio Joca, que era um excelente. O Cid Cabral, o Jockman era excelente. Nossa, tinha muitos. Nós mesmos, né? Estávamos vendo essa época, aprendemos a escrever de uma maneira assim, ó, a gente usava muito da sutileza para passar informação, mas não se deixava de passar informação. E houve uma criação de uma coisa, de um legado de ética jornalística muito importante. O enfrentamento de uma situação faz com que tu tenha que ter uma postura ética, padronizada quase. E os nossos colegas da época, é difícil tu achar um colega que... Falamos o nome do ex, né?
Mal comparando, Balmar, hoje tu, assim, tu tem um processo na comunicação e tu te esmera e te esforça para, vamos dizer assim, às vezes ampliar muitas vezes a informação, notícia para atingimento de um fim, né? Se tu comparar, tu tinha que fazer o exercício de transmitir informação com cuidado de não ampliar para que ela não fosse abortada. Para que não fosse abortado totalmente. Eu concordo contigo que dentro de pessoas assim, a música, por exemplo, trouxe o simbolismo, né, da música do Chico Buarque, do Caetano Veloso, ou de tantos outros que na época, através da música, através da escrita, através da câmara, exercitar o jornalismo, exercitar o processo da comunicação, de uma maneira que as pessoas, assim, cara, é o supra-sumo da comunicação inteligente, ou seja, eu não posso dizer o que eu estou dizendo, então eu estou te dizendo isso de uma forma que tu entende que eu não posso dizer aquilo que eu estou dizendo, então, realmente, exercer jornalismo nesses tempos, porque hoje não se compara mais, hoje todo mundo produz conteúdo. Não, é muito mais fácil. Depois de as redes sociais que tu falaste antes, chegaram no fim da década de 90. Aliás, a internet chegou no fim da década de 90. Não, final da década de 90. Realmente era. Mas aí também era prazeroso, né? Porque eu acredito, Valmor, que o profissional da comunicação, normalmente o jornalismo, né? Cumprir o seu papel com toda essa carga, com toda essa dificuldade, e observando tantas molduras. Cara, quando tu não tem essas regras te impondo isso, é muito mais fácil de trabalhar. Quando tu tem uma liberdade de empresa, com o Word e um pouco mais, às vezes, inclusive, a irresponsabilidade da liberdade que se acha que tem, eu posso dizer até crimes contra o apoiar, contra mim, enfim. Mas numa época, realmente, assim, eu diria, e eu era um leitor voraz de jornal, porque meu pai todo dia trazia, aí tu informava ali, a TV às vezes começava depois do meio-dia, não tinha televisão de manhã, e aí a programação pasteurizada, o jornal fazia o rádio era fundamental, lá no Rancho Fundo, lá, o rádio era um companheiro das pessoas. Uma coisa assim importante, o rádio até hoje, sabe que eu fui diretor de comunicação do INCA em 2011, eu faço tanto tempo, e eu tinha que fazer comunicação para assentados de reforma agrária no interior da Amazônia. O único veículo que usava rádio de ondas curtas lá da Amazonal de Meus Paulos. Perfeito. Gente, precisamos acabar. Não, tá no papo. A gente chega à câmara e continua esse papo, que obviamente já tinha esse objetivo de ser uma aula de jornalismo, né, e de resistência, né, como tu falaste, de enfrentamento, mas talvez de insistência também, né, de acreditar no jornalismo, de ser esperançoso, de fato. Agradeço muito a presença de vocês, Álvaro, principalmente, né, claro, por ter compartilhado com a gente tantas experiências tão ricas, né, que deixaram marcas importantes nessa história de mais de 50 anos de trajetória. Eu que agradeço, querida, por ter se lembrado de mim, esse velho jornalista que ainda tem escrito algumas coisas. Exatamente, que ainda segue nativa. E para vocês, então... Eu também queria agradecer. Mas eu queria, assim, aproveitar, desculpa, brincadeira, mas dizer, o Vieira tem que vir aqui e contar aqui. Pessoal, vamos mandar e falar da cooperativa. Vamos mandar esse episódio. Vamos mandar esse episódio inteiro. Antes da Corjornal, ele era o... José Antônio. Era o grande Carlos Antônio Vieira, um outro cara. Seu Zeca. Não, o tio Carlos Alberto Vieira, mas o Vieirinha era um grande redator e um grande copy-desk que a gente tinha na Folha da Manhã. Foi o cara que me escreveu, me ensinou a fazer texto. A mim também. Eu não aprendi nada com o Vieira. Por isso que eu quero, do lado de lá da Câmara, eu quero ouvir e vir aqui contar a história do Corjornal para os nossos... Perfeito.
Então, para vocês que ficaram conosco até aqui, muito obrigada pela audiência. Curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal, ativa o sininho do YouTube para ele te avisar toda vez que tiver conteúdo novo. E como vocês sabem, aqui neste programa sempre tem conteúdo novo. Eu te espero na semana que vem. Tchau, tchau.